E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua presença, Pai. Venha, Senhor, reinar, tomar a primazia, falar conosco, Pai, e nós te ouviremos. Somos totalmente dependentes do Senhor, e que o Senhor possa perdoar cada um de nossos pecados, cada um dos pecados de nossas famílias, de nossos lares, e dai-nos força para prosseguir, Pai, até o arrebatamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Boa noite, meus irmãos, Deus abençoe. A leitura é Gênesis, capítulo 1, e o verso 26, e também o verso 27, para nós meditarmos na palavra do Senhor nessa noite. Gênesis 26, capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Que Deus abençoe sua palavra. Sentai-vos, meus irmãos. Glória a Deus. Tá? Hoje nós vamos, na nossa série sobre a adoção, desde antes a fundação do mundo. Hoje nós vamos falar um pouquinho na nossa segunda parte sobre a criação, a queda e a perda da herança. Tá? Segunda parte é a criação, a queda e a perda da herança. Então, meus irmãos, na mensagem passada vimos algo extraordinário. Antes da fundação do mundo, já existia um livro, já existia um cordeiro, e já existia uma noiva conhecida por Deus. E hoje entraremos no tempo. Agora veremos por que aquele livro tornou-se necessário. Porque Deus nunca faz nada sem propósitos, tá? A criação foi a manifestação dos pensamentos de Deus. Nós lemos agora, né, Gênesis 1, 26 e 27, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe uma coisa, meus irmãos, isso aqui é tremendo para nós. Deus não criou o homem simplesmente para morar na terra.
Ele criou o homem para ter comunhão. O jardim do Éden não era apenas um jardim, era o lugar onde Deus descia para conversar com seu filho. Esse era o propósito original: ter comunhão, ter relacionamento e ser uma família, uma unidade. Deus nunca quis apenas servos, Ele desejava filhos. Antes de existir uma religião, já existia um pai. Antes de existir uma igreja, já existia uma família. É por isso que toda a Bíblia termina novamente com Deus habitando com seu povo, certo? O propósito de Deus, ele nunca mudou. Irmãos, o maior desejo de Deus nunca foi apenas que você viesse ao culto, foi caminhar com você como caminhava com Adão. Amém? Glória a Deus. Agora nós cremos nisso, porque só poderão andar dois juntos se estiver de comum acordo. E nós cremos na mensagem do dia, nós cremos na mensagem da hora. E quem crê na mensagem do dia, quem crê na mensagem da hora, está caminhando com Deus. Certo? Então, meus irmãos, Adão recebeu uma herança. Deus entregou tudo nas mãos do homem. Conforme Gênesis 1:28, Gênesis capítulo 1, versículo 28, a Bíblia diz: e Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move na terra. Observem, Adão não recebeu apenas um jardim, ele recebeu um reino, ele recebeu um domínio, ele recebeu autoridade, recebeu comunhão, recebeu vida eterna, recebeu a presença de Deus, certo? Vamos ver agora a queda. Gênesis 3 e o verso de número 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Naquele momento, o pecado entrou, a separação entrou, a vergonha entrou. Mas existe algo que muitas vezes passa desapercebido. Adão perdeu muito mais do que a sua inocência. Então o que Adão perdeu? O irmão Brana responde, observe. Primeiro selo, tá? 26, vamos ler aqui. Ontem à noite, para fundamento, só mais um pouquinho, nós descobrimos, quando João olhou e viu aquele livro, que ainda estava nas mãos do dono original, Deus. Você recorda como ele foi perdido? Através de Adão. Ele perdeu o livro da vida pelo conhecimento de Satanás, e perdeu sua herança, perdeu tudo, e não havia maneira para a redenção. Então, meus irmãos, que declaração poderosa. Brana não diz apenas que ele perdeu o jardim, ele diz, perdeu tudo. E o que é este tudo? Primeiro, ele perdeu a comunhão com Deus. Deus toda tardinha
descia para falar com Adão e Eva. Que privilégio eles tinham, certo? E ele, com a queda, perdeu, certo, meu irmão? Ele perdeu a comunhão com Deus. Ele não podia mais andar na presença de Deus, porque o pecado é um véu que separa Deus do homem. Ele não podia mais andar com Deus, por causa do pecado. Ele perdeu o domínio. A criação passou a sofrer. Ele perdeu a imortalidade. Agora a morte reina. Ele perdeu sua herança, meus irmãos. Já não possuía legalmente aquilo que Deus lhe havia confiado. Ele perdeu a terra, entregou ela para Deus. A nossa herança nunca é o céu, porque o céu é a morada de Deus. A nossa herança é a terra. Os mansos herdarão a terra. Amém? E o mesmo processo que Deus faz para nos trazer de volta para Ele, Ele também faz para trazer uma terra, certo? A nova Jerusalém, a terra que era antes do pecado, certo, meus irmãos? Por isso que nós fomos batizados com água, a terra foi batizada com água no dilúvio. O sangue de Jesus, quando derramou na cruz, ele foi derramado para nos purificar, para nos santificar, certo? E também ele caiu para purificar e santificar a terra. Agora o batismo do Espírito Fogo, que vem para limpar o eleito, quando ele batizar essa terra, Satanás será destruído, todos os seus anjos, todas as maldades deste mundo, tudo vai ser destruído. É o mesmo processo que nós passamos, a terra também ela passa, certo? Então ele perdeu a sua herança, não possuía legalmente aquilo que Deus lhe havia confiado. Ele perdeu o direito ao livro da redenção. É exatamente por isso que em Apocalipse 5, João vê aquele livro novamente. E o livro reaparece porque Deus nunca desistiu de recuperar aquilo que havia sido perdido. Uma verdade maravilhosa, meus irmãos. Observe uma coisa. Deus não criou um outro Adão. Não. Ele não criou outro Adão. Deus não criou outro mundo. Não. Deus decidiu redimir aquilo que havia sido perdido. E isso muda completamente nossa visão da redenção. O objetivo nunca foi substituir, foi restaurar. Amém? Glória a Deus. Estão acompanhando o plano perfeito da redenção? O choro de João. Agora, entendemos Apocalipse capítulo 5, versículo 3 e 4. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra pôde abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Por que João chorou? Porque ele compreendeu, se ninguém pudesse abrir aquele livro, tudo estaria perdido para sempre. Não haveria restauração, não haveria ressurreição, não haveria reino, não haveria noiva, não haveria esperança. O irmão Brana explica no primeiro selo. Vamos ver o primeiro selo? Glória a Deus, 28 e 29. O irmão Brana vem disso, 28
primeiro selo, 29. Agora, descobrimos também isto, que tão logo João ouviu aquele anúncio para o parente redentor vir e fazer suas reivindicações, não havia ninguém que pudesse fazê-lo, nenhum homem no céu, nenhum homem na terra, nenhum homem debaixo da terra, ninguém era nem mesmo digno de olhar para o livro. Apenas pense nisto: ninguém de modo algum era nem mesmo digno de olhar para ele. E João começou a chorar. Ele sabia que tudo aquilo, então não havia nenhuma chance para a redenção. Tudo havia falhado, certo? Percebam, João não chorou por curiosidade. João chorou porque compreendeu o valor da redenção. Mas olha, meus irmãos, vem o bom, vem a grande virada, certo? Mas então, algo aconteceu. Um dos anciãos diz em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Que cena! João procura um leão, mas quando olha, vê um cordeiro, certo? Glória a Deus. Esse cordeiro não aparece por acaso. Ele já estava no plano antes da fundação do mundo. Agora o plano eterno começa a aparecer na história. Tudo aquilo que Deus havia pensado na eternidade começa a ser manifestado diante dos olhos de João. Você crê? Deixa eu ler aqui um parágrafo, 2 parágrafos aqui da mensagem, para nos ajudar também. Glória a Deus, certo? A mensagem é unidade, tá? A unidade. Que o plano de Deus, como o próprio irmão Brana fala na mensagem primeiro selo, é família. Era formar uma unidade, uma família. Ele não criou o homem para viver só, certo? Como ele não nos criou para viver só. Deus não gosta de solidão. Por isso que quando o homem, a criação, a última criação de Deus foi o homem. E o homem estava sozinho. E ele estava triste porque cada animal tinha o seu par. E ele estava só na criação. E Deus disse, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma adjuntora. O plano de Deus sempre é família. Por isso que o irmão Brana vem e diz, um homem sem uma esposa, ele é incompleto. Certo? Uma esposa, ela completa o marido. Certo? O irmão Brana vem dizer na mensagem, a unidade, capítulo de número 14. Unidade, né? Parágrafo 14. Agora, o primeiro homem e a primeira mulher no jardim do Éden estavam em perfeita harmonia com Deus, de tal maneira que Deus podia descer a qualquer hora que ele desejasse e falar lábios a ouvido com Adão e Eva. Agora, isto é uma unidade perfeita. Deus e sua criação, Deus falando lábios ao ouvido com Adão e Eva, e eles tinham uma harmonia tão perfeita com Deus, até que eram um com Deus. Deus e sua família eram um, e isso foi restaurado. Jesus Cristo restaurou essa queda, amém? Glória a Deus, certo?
E você não pode formar uma unidade com Jesus Cristo. Eu e Jesus somos um. Como aqueles hinos. Eu e Jesus. Como é aquele hino? Eu e Jesus somos um só, unidos pelo amor maior. Eu e Jesus somos a paz, resumos dos meus ideais, somos o mesmo sim. Mas como que você vai ser um com Jesus se você não crê na mensagem da hora? Não tem comunhão fora, certo? Da mensagem do dia, da mensagem da hora. Só quem teve comunhão com Jesus foi quem creu em Paulo, na mensagem de Paulo, na mensagem de Irineu, na mensagem de Martim, na mensagem de Columba, na mensagem de Lutero, na mensagem de Wesley, na mensagem de Branda e agora na mensagem de João. Certo? Não tem unidade. Pode ter hinos bonitos como tiver, mas se você não está em unidade com a mensagem do dia, você não está caminhando com Deus. Você tem uma fé intelectual. Certo? Glória a Deus. Mombrana segue no parágrafo de número 15. Ele diz assim: no parágrafo 16, ele diz assim: este é o propósito de Deus. O que? Unidade, família. Certo? Por isso que o pastor Gilmar pregou, ensinou que nós somos a família Brana, e nessa família Brana você não se une, você nasce nessa família. Como é que um filho é nascido? É gerado. Se ele não for gerado, ele é adotado, é ou não é? Mas quando ele é gerado entre o casamento, entre a união do marido e da mulher, então eles vão gerar um filho, certo? Então quando esse filho é gerado, ele pertence àquela família, e a palavra de Deus, a mensagem do dia, nos gerou. Nós somos gerados, certo? Glória a Deus. Nesta família, nós nascemos nesta família, nós fazemos parte dessa família, nós nos identificamos com esta família, que é a família Brana espiritual, certo? O que é da terra é da terra, e o que é do céu é do céu. A família Brana não é da terra, a família Brana, ela é do céu. Certo? Irmã Brana vem e diz: este é o propósito de Deus, e seu propósito como Pai Supremo era para estar com sua família, família terrena, Adão e Eva, e a única maneira pela qual poderiam estar com a família ou com Deus, era porque a natureza de Deus estava neles. Então aquilo os fez com a natureza de Deus neles, certo? Então, com cada um e Deus, todos eles se tornam um. Não é este um bonito quadro? Deus em sua família, Pai sobre tudo, supremo, nenhuma morte, nenhuma tristeza, nenhuma dor de coração, nada, simplesmente gozo inexprimível, nunca está enfermo, nunca ter uma dor de coração, simplesmente um com Deus. Que quadro! Porque a própria natureza de Deus estava nestas pessoas, e portanto o que eles fizeram? Eles seguiram no caminho de Deus, e Deus com eles se tornaram um. Amém? Amém. Glória a Deus. E esta mensagem é a palavra de Deus do dia. Assim como ele edificou Adão e Eva atrás da palavra, nós estamos protegidos, guardados, edificados atrás dessa mensagem, certo? O dia que qualquer um de nós se engraçar de sair de trás dessa proteção da mensagem que Deus nos deu através do ministério de João, nós vamos sair da presença de Deus. Nós vamos crer em qualquer coisa que está aí fora, qualquer coisa que lançarem, qualquer coisa que disserem para nós, certo? Mas a mensagem do dia, ela é a proteção desta noiva. E esta noiva deste último dia, ela não cairá. Mas por que ela não cairá? Porque ela é a palavra, ela é a própria palavra do dia. Nós somos Apocalipse 10, do 8 ao 11.
Amém? Glória a Deus. Nós somos essa escritura. Eu sou, você é. Nós somos esse povo. Nós somos essa família. Nós somos essa noiva. Certo, meu irmão? Glória a Deus. Vamos aqui voltar para encerrar. Glória a Deus. A nossa mensagem. Tá? Glória a Deus. Certo. Então, João chorou porque ninguém podia restaurar o que havia sido perdido. Mas a história não termina com lágrimas, porque o mesmo Deus que viu a queda já havia preparado o cordeiro. E é exatamente aqui que entra a nossa próxima mensagem, nosso próprio culto, nosso próximo culto, que é a terceira parte, tá? Nós vamos na terceira parte, domingo pela manhã, vamos falar sobre o parente redentor, certo? Vamos estudar porque Cristo precisava tornar-se homem, porque o redentor tinha que ser um parente, e como toda a história de Ruth aponta para o momento em que o cordeiro toma o livrinho. E um detalhe que me emocionou estudando esta mensagem, glória a Deus, certo? O jardim do Éden, escute só, o jardim do Éden termina com um homem saindo de um jardim. O livro de Apocalipse termina com este mesmo homem, agora redimido em Cristo, entrando em uma cidade, onde Deus volta a habitar com seu povo, certo? Do Éden, a Nova Jerusalém. Da perda da herança, a sua restauração. Da árvore da vida fechada em Gênesis, a árvore da vida novamente acessível em Apocalipse. Certo? E isso, para mim, meus irmãos, é o verdadeiro mapa do plano da redenção. Então que Deus abençoe cada um de vocês. Certo, meu irmão? Glória a Deus. E domingo pela manhã tem a terceira parte. Não perca, vamos falar sobre o parente redentor, certo? E depois da escola já vai anunciar ao próximo assunto, que ainda dentro desse quadro, para fechar essa série, glória a Deus, que você pode ouvi-la. É só você entrar lá no nosso canal e procurar a primeira mensagem, depois ouvir essa, e você vai ouvindo a terceira, a quarta, para você ser cada vez mais abençoado. Amado Pai Celestial, te agradecemos do fundo do nosso coração por este momento, Pai, por esta hora, por esse privilégio que o Senhor nos concede, Pai, de eu falar dessas coisas tão profundas e ao mesmo tão simples para nós, porque foi ensinado pelo nosso profeta e reprofetizado outra vez por João. Obrigado, Pai. Tome agora, Senhor, cada vida, cada lar, cada família, e derrama as tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.